Ok, pessoal. Então, essa é a segunda aula, né, de Unity. A primeira aula foi presencial, em sala de aula. Nessa aula eu vou continuar alguns conceitos, né? Nessa primeira parte, a gente não vai ver coisas tão legais assim, que eu preciso passar alguns conceitos para vocês, que são conceitos mais a respeito de vetores, né, de força. Então, coisas mais matemáticas, coisas de física, que não são tão legais assim de ver a princípio, mas depois vão ficar legais na hora que a gente estiver aplicando, né? Mas nas aulas pelo menos nesse início de Unity, a gente vai ver algumas coisinhas que não são tão legais assim na hora de ver o resultado, né? Mas são necessárias, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que o Unity ele trabalha com vetores. O Game Maker ele não trabalha tão assim com vetores quanto o Unity. E, né, como vocês sabem, quem assistiu a primeira aula, a gente vai ver aqui, ó, que a gente trabalha com várias coordenadas, que seriam as coordenadas x, y e z. Então a gente tem um espaço tridimensional, né? Cada cor aqui, ó, uma coordenada. Então o que acontece? O Unity, então, quando você for aplicar um movimento, né, uma força num objeto, você tem que aplicar, na verdade, através de um vetor, né? Então, esse vetor ele tem três elementos, o x, o y e o z. Né? E aqui ó, eu represento ele geralmente assim, ó, criando um novo vetor 3, né, que seria de três dimensões, e aqui o número que eu vou colocar para cada vetor, que seria para cada uma dessas variáveis, dimensões, que representa, na verdade, a intensidade do vetor para cada uma dessas direções. Então, vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? Vou pegar um objeto aqui qualquer, no caso, estou usando com vocês o exemplo do cubo. Para quem não assistiu a primeira aula, depois eu mostro como é que adiciona o cubo aqui. Mas qual que é a ideia? A ideia é que se eu colocar aqui, né, aqui eu estou supondo que seja só de duas dimensões. Eu tirei o z aqui só para ficar mais fácil o exemplo. Então eu tenho a dimensão x e a dimensão y. Se eu quiser que ele ande nessa diagonal assim, então eu vou colocar um valor igual para x e para y, que eu vou criar um vetor com a mesma intensidade nessa direção. Agora vamos supor que eu quero que ele ande um pouquinho mais para o lado de y. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o valor de y, que seria esse segundo valor aqui, né? Vamos supor então que eu coloque 2, sei lá. Então ele vai andar mais para cá. Então, o Unity trabalha com esse jogo de vetores, né? Vou mostrar aqui um exemplo que talvez seja interessante para vocês. Mas antes do exemplo, nessa questão dos vetores, deixa eu só ver algumas funções importantes aqui. Deixa eu destacar aqui. Então, a gente viu na primeira aula, né? Quem não viu aí, vou até dar uma. A gente vai fazer uma recapitulada rapidinho. A gente tem duas transformações básicas, né? Na verdade, são três, mas as duas principais são essa aqui, das três, né? A translate, que faz transladar, ou seja, transportar, né? O objeto de um lugar para o outro, né? Então, é o movimento do objeto. Aqui no caso, ó, eu dou transform.translate, aí eu vou mandar ele no x 0.01f. O que é esse f? Né? F é quando a gente usa números reais, né? Então, sempre quando a gente usar números reais no Unity, a gente vai pôr esse fzinho no final, que significa float, bom? Então, no x a intensidade está 0.01, a intensidade baixa, né? Mas é para fazer o cubo se movimentar. Quem quiser mudar depois para 0.1, né? Eu acho que vou até mudar aqui, que está muito fraco, né? E aí não vai andar nada em Y e não vai andar nada em Z. Né? E o outro elemento é o rotate. O rotate é para fazer a rotação, né? Ou seja, ele vai girar. No caso aqui ele está girando, eu tenho os três eixos, X, Y e Z. No caso ele está girando em torno do eixo Y. Né? Se eu vim aqui, quem que é o eixo Y? É o verde. Então ele vai girar em torno desse eixo, né? Como se fosse uma rotação de um planeta, né? Mas eu posso mandar ele girar assim, em torno do eixo X, ou em torno do eixo Z, que vai ser assim, né? Mais ou menos como eu estou fazendo aqui com o mouse. Então tá. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Então essas duas transformações trabalham com o movimento dos vetores. Eu vou fazer aqui um exemplo, né? Então vou abrir aqui no Unity mesmo. Aqui eu tenho um ambiente onde eu coloquei um cubo, né? Quem assistiu a primeira aula aí sabe. Na verdade, para quem não assistiu, vem aqui, ó,
e né, cria primeiro um projeto, né? E depois vem cá, vem em 3D Object e adiciona um cubo. Aqui na verdade tem vários objetos, você pode ser uma esfera também, mas o cubo acho que é melhor de ver ele, se for usar rotação, é melhor para ver. E aí você tem que posicionar ele na frente da câmera, tá bom? Aqui é um ambiente, mas eu tenho uma câmera aqui, né? Que ela pega, a câmera ela pega onde é que eu tô utilizando, né? Ela vai pegar a imagem, que seria a imagem que o jogador vê no jogo. Ok, deu uma travadinha aqui. Gente, estranhamente, toda vez que eu clico na câmera, ele dá uma travada. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas toda vez eu clico na câmera, dá uma travada. Isso está me atrapalhando muito a preparar as aulas. Depois eu tenho que investigar. Eu já tentei investigar para descobrir o que é isso, mas já travou, né? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Estranhamente, isso não estava acontecendo antes, mas agora acontece toda hora. Liga na câmera e ele trava. Deixa eu encerrar aqui. Vamos lá. Abrir de novo. Unity. Beleza. Agora eu vou evitar de clicar na câmera, depois a gente olha o que está acontecendo, né? Então, continue. Beleza. Então tá aqui, né? Cubo aqui, então a câmera. Aqui na verdade eu tenho a cena, né? Para quem não viu na primeira aula, essa aqui eu tenho a visão da câmera, ok? Então, eu vou fazer, eu quero aplicar um movimento de acordo com o vetor, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Quero aplicar um movimento mais ou menos assim. Como é que eu faria? Primeira coisa é vir aqui no cubo, né? Centralizar aqui. E aqui embaixo você tem os scripts que vão rodar no cubo, né? Que vão rodar para esse objeto cubo aqui, né? No caso, esse script aqui, eu não vou usar ele agora, é um script que eu fiz para mostrar para vocês depois. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um componente, né? E aqui eu vou pegar o script, né? Então, novo script. Eu vou escolher, gente, a linguagem C Sharp, né? Tá aqui. Eu vou chamar aqui de exemplo vetor, ok? Só para usar de exemplo como vetor. Então eu vou clicar Create and Add. Para ele adicionar, beleza. Então está selecionado, ele joga aqui, né, nos assets, igual eu expliquei na primeira aula. Então eu vou abrir agora esse script para mim poder programar o cubo, ok? Aqui, torcer para não travar, igual tá sempre travando, né? Beleza. Vai abrir. Beleza, abriu, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa função daqui, ó, transform.translate. Primeira coisa, eu estou rodando isso no cubo, então, né, no script que está no cubo, então ele vai executar para o cubo. Aqui, ó, eu tenho a classe, né, que seria o nome do meu script, e o interessante é que eu tenho dois métodos, o start e o update. O start é quando você instancia o objeto, seria tipo um begin lá do GameMaker. E o update vai ser para quando você ele sempre quando ele atualiza a tela, né, ele fica fazendo aquelas atualizações de tela a todo momento, então é como se fosse um loop infinito em cima do seu objeto, ele vai rodar esse update, né? Então é como se fosse um loop infinito. Então o que eu vou mandar fazer? Eu vou mandar um transform.translate, só que eu vou mudar esse vetor, xy, vamos pôr aqui também, ó, 0.1, aliás, vamos mandar só 0, pra vocês verem ele rodando, andando só no 0, né? Ok, beleza. Essa aqui a gente clica só para ver se não tem nenhum problema. Vamos torcer para não travar, né? Porque está travando toda hora. A ideia aqui é que ele ande numa dimensão, na dimensão X. Vamos ver se vai. Ah, começou a andar. Tá bem fraquinho. Deu uma andadinha ali. Travou? Oh, meu Deus. Acho que travou. Travou. Droga. Mas o que aconteceu? Ah, tá. Deve ser as configurações do projeto.
Deu uma travada de novo. Tá, eu vou mandar rodar por outra. Tem outra forma de rodar, pessoal, que seria até bom que eu mostre aqui uma outra coisa. Vou abrir de novo o projeto. Unity tá aqui, abre aqui. Ok. Deixa eu configurar esse projeto aqui para ver se trava menos. Nossa, é bom que vocês aprendem algumas coisinhas aqui. Então, beleza. Aqui, ó. Edit. Project Settings. 4. Vamos ver se eu diminuir a qualidade aqui. Ele vai começar a rodar sem travar. Beleza. Ok, eu acho que vai dar agora melhor. Mas de toda forma, se vocês quiserem ver ele rodando bacana, vocês vem cá em File, Build and Run, né? Aí ele vai rodar aqui. Então ele começa a compilar, né? Tá um pouquinho lento. Novamente, não sei porquê, depois que eu instalei o Unity, no início ele funcionava muito bem. Eu não sei se foi alguma atualização do Mac, alguma coisa assim, que começou a atrapalhar a execução do Unity. I don't know why. Beleza, aqui eu vou escolher uma. Aqui, né, aqui tem, na verdade, teria mais resoluções, mas eu diminuí para ficar. Até mesmo para dar para me rodar aqui sem travar, né? Então vou dar o play aqui. Ele vai abrir a janelinha, ó. Tá andando quase parando, né? Acho que vou aumentar um pouquinho essa. Tá, vamos mudar aqui o script. Ok, vamos ver aqui. Transform translate. Vou pôr 1 aqui. Então, toda vez que der um update, ele vai dar um translate andando 1 no X, né? Vamos ver se tá tudo certo. Tudo certinho. Tá, vamos ver aqui se vai dar certo agora. File. Even run. Aí vem de novo aqui. Vou pôr festas aqui, né? E não funcionou. Por que não funcionou? Na verdade, para ele ter funcionado, a gente tem que fazer. Vamos ver aqui, ó. Olha só, ele está usando outro script, né? Então, a gente tem que adicionar aqui o script aqui, o script exemplo vetor, né? Foi isso que faltou, na verdade. Então, deixa eu mandar rodar por aqui, vamos ver se ele vai agora. Ó, foi embora, né? Foi muito rápido. Então eu posso ir brincando aqui, ó. Vou diminuir agora o valor para 0.1f. Vou fazer igual naquela figura, né? E aqui 0.1f. Beleza. Aqui se eu não... ok, tá. Vamos ver se vai dar. Ele deve andar meio que na diagonal, assim, né? E, foi, né? Andou na diagonal. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre vetores, tá? É bom conferir, né? Eu acabei não conferindo porque tinha create in add lá, mas ele acabou, como eu reiniciei, eu não salvei a cena, ele ficou com o script antigo, né? Aí ele ficou rodando o script forças, tá bom? Foi por isso que deu essa falha na hora de mostrar. Mas ok, né? Então eu posso ir mexendo aqui. Eu posso, se eu quiser mudar a direção, por exemplo, eu ponho valores negativos, né? Vamos pôr negativo no x, por exemplo. Então aqui, ó. Então eu estou mudando a direção do vetor. Estiver mudando lembrando que quanto menor esse valor aqui, né, menor vai ser a velocidade naquele sentido do vetor. Então se eu pôr 0.01, ele vai andar bem mais devagar. Ok. Se eu der o play aqui, ó, beleza? Ele inverteu o lado. Primeira vez ele tinha lado direito, agora ele foi para o lado esquerdo, né? Como vocês puderam observar aí, né? Ó. Ok? Então, beleza.
que eu vou mostrar agora vai ser a respeito das forças, né? Então isso aqui a gente já tinha praticamente visto na primeira aula. Na primeira aula a gente viu o rotate também, eu não vou explicar nessa aula, né? Então vamos ver aqui, ó, a questão de aplicar forças, né? Como é que eu aplico uma força num objeto usando o Unity? Aqui eu já estou falando de física. A primeira coisa que tem que acontecer, esse objeto ele ser um rigid body, né? Rigid body. Um corpo rígido. Como é que eu faço isso? Assim que eu adicionar o cubo, quando vocês foram lá em Game Object, 3D Object, e adicionar o cubo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui, né, no Inspector, né, clica aqui no cubo, né, seleciona o cubo aqui no canto esquerdo, vem no Inspector e adiciona um componente. Esse componente que você vai adicionar é da física. Você vem aqui em física e vem aqui, ó, rigid body. Na verdade, eu já adicionei. O legal é que aqui, ó, você já cria um objeto mesmo aqui com massa, né? Você pode falar qual que é a massa dele, né? E outra coisa também que você pode falar é que você usa gravidade ou não, né? Os outros elementos eu não vou explicar agora, mas o mais importante é a massa. Quanto maior a massa, né, mais difícil ele vai ser de quando você aplicar uma força de se movimentar, porque ele vai ter muito mais, falar assim, peso, né? Vai ter mais massa, né? E a gravidade é bom você tirar, né? Então ele já vem por padrão com a gravidade ligada. Então é bom você desligar a gravidade, porque senão o que vai acontecer? Se você deixar a gravidade ligada, ele vai simplesmente descer, né? Porque ele não está exatamente no chão aqui, ele está flutuando, né? Então se ligar a gravidade, ele vai descer e cair infinitamente, tá bom? Então é bom tá aqui, né? Vai vir assim, desliga lá. A massa depois a gente brinca com ela, a gente pode diminuir, aumentar, né? E ver o resultado disso. O que eu quero mostrar para vocês agora é o vetor de forças, né? Na verdade, o exemplo de força. Então, a primeira coisa é adicionar um rigid body, tá bom? Que é o rigid body, ele vai fazer fazer o objeto ele ficar com a física, né? A física passa a funcionar nesse objeto. Sem esse elemento, ele não, esse código que a gente vai fazer agora, ele não vai funcionar, beleza? Então precisa parar, você precisa adicionar o rigid body, ok? Beleza. Então vou tirar o script, né, que eu coloquei anteriormente, que seria esse script forças aqui, aliás, script vector, vou tirar dele. Mas antes de falar do forças, do rigid body, vamos continuar aqui. Ó. Outra coisa que eu tenho que fazer é pegar o rigid body, aqui eu declarei ele, né, mas eu tenho que pegar ele do objeto. Para mim pegar no objeto é só usar esse comando aqui, ó, get component. Entre essas, né, maior e menor aqui se escreve rigid body, né, e coloca isso aqui vazio. Isso aqui, na verdade, ele vai ler o seu objeto e pegar o rigid body dele, tá bom? Rigid body, né? Então ele vai pegar o objeto rígido que está lá, né, acoplado ao objeto, que no meu caso é o cubo. Depois, quando você estiver rodando, você vai usar o add force, que é o elemento, né, que é um método que adiciona uma força num certo sentido. Então lembra que Unity é vetorial, né? Então ele adiciona uma força vetorial, né, e aí você escolhe, né, em que sentido que vai rodar essa força e qual a intensidade através, né, dos valores que você vai colocar no x, no y e no z. Então quanto maiores os valores aqui, maior vai ser a intensidade da força. Então, igual está aqui nessa imagem, eu posso adicionar uma força, né, em diferentes sentidos aqui, com diferentes intensidades. E se eu quiser anular essa força, né? Chegar um momento que eu não quero mais meu objeto recebendo toda essa força. Então eu vou usar, para mim poder tirar, né, o movimento do objeto, anular a força, eu vou usar vou pegar né, lembra que isso aqui é a variável representando o corpo rígido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o corpo rígido, ponto que é a velocidade, e vou zerar a velocidade. Esse vector.zero, na verdade, é um vetor de zeros. A mesma coisa de fazer isso aqui, ó, new vector 000. É só um atalho, né? Então aqui eu estou zerando a velocidade, né? Porque é uma força, na verdade eu não estou anulando a força, estou anulando a velocidade ali do objeto. A força, né? Acarreta em velocidade, dá uma velocidade para o objeto, com a aplicação de uma força, e aqui eu estou anulando essa velocidade, né? A ação, né, que a força teve ali no objeto.
Então, beleza. Mas ainda antes de explicar, né, só para eu não usar, aqui eu usei o exemplo só do update, né, mas nessa aula eu também vou ensinar outra coisa, de uma vez, que é alguns elementos de interação com o usuário, tá bom? Então, eu quero interagir com o usuário. Por exemplo, se eu apertar uma tecla, ele vai fazer uma coisa, se eu apertar outra tecla, ele vai fazer outra. Então, para ficar mais, né, legal aqui da gente trabalhar esses exemplos, né? Então, os eventos no teclado. Primeira coisa, eu vou criar um método, igual tem esse aqui, né? Update, start, eu vou criar aqui fora assim, né? E vou... Opa, deu pau aqui. O que deu pau? Keynote? Vou tentar reabrir. Nossa, tá tudo dando erro, né? Impressionante que a gente precisa. Reabriu, beleza. Então, vamos lá. Quando aperta W, aqui, né, no ONGui, eu vou colocar aqui, deixa até o raciocínio, um void ONGui, né, eu vou mostrar o exemplo pronto depois, e aí eu vou adicionar para cada tecla que eu quero que o usuário aperte, eu vou fazer uma coisa. Aqui no caso, ó, eu vou adicionar uma força, né, um vetor 3. Aqui eu estou adicionando uma força em X, no sentido X, então a força está indo só para cá, né, pegando esse sentido aqui, ó. Ok? Se não, né, aí, se for S, ele vai adicionar uma força no X também, só que no sentido contrário. Então, o negativo aqui é no outro sentido, então vai começar a ir para o outro lado. Né? Então, aqui está adicionando uma força para um lado e aqui está adicionando força para o outro, se não me engano, para a direita e para a esquerda. E o F, eu coloquei aqui, né, o input.getKey, keycode.f, ele vai ver se apertou a tecla F. Se ele tiver apertado a tecla F, ele vai simplesmente zerar, né? Lembrando que quando ele vai adicionando força, não significa que eu adicionei uma força para o lado que ele vai zerar essa força aqui, não. O efeito ele vai fazendo devagar, porque ele vai adicionando como se você estivesse empurrando cada vez mais o objeto. É bem legal o resultado disso, inclusive. Eu vou tentar mostrar para vocês. Beleza. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir esse script. Aqui no Unity. Vou ligar ele aqui. Deixa eu abrir ele. Script forças. Tá aqui, né? Então é mais ou menos aquele código ali que eu mostrei para vocês. Só que aqui tem um negócio no update que eu vou comentar agora. Se vocês forem testar, não usem esse exemplo por enquanto. Por que eu estou comentando? Porque isso aqui é outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Bom? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o update, né? Em teoria está vazio, porque eu comentei aqui. Eu tenho aqui, ó, a declaração do rigidBuddy, né? Eu tenho aqui o get component, que ele está pegando lá do objeto, cubo, né? Então tá aqui, ó, rigidBuddy. E aqui que eu vou fazer? No onGui, que é o evento, eu vou pegar cada tecla e vou fazer uma coisa, né? Então, se o input.getKey, ou seja, a entrada do usuário, for W, eu vou adicionar a força em X, né, com intensidade 0.1. Se for S, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer negativo, ou seja, vai começar a adicionar uma força para o outro lado. E se for F, ele vai zerar a velocidade, tá bom? Beleza. Isso aqui é bom para ver se não tem nenhum erro no script, né? E aí eu vou vir cá, ó. Deixa eu aumentar aqui para mostrar. Eu consigo aumentar um pouquinho. Beleza. Então eu vou dar o play. Espero que funcione, não trave. Beleza. Eu vou apertar o W. Ó, começou a deslocar. Agora eu vou apertar o S devagarzinho, estou segurando, ele vai começar a deslocar para lá. Então quanto mais eu seguro, mais força ele faz, mais eu acrescento velocidade e quantidade de movimento. Se eu segurar o W de novo, ele vai, ó, começa, é bem legal, parece tipo uma gangorra, né? Um efeito meio gangorra. Ele começa a empurrar para lá, aí se eu segurar muito forte ele vem para cá. E outra coisa, se eu apertar, ó, vocês estão vendo que ele vai mudando devagar, né? Por causa da força que está sendo aplicada. Se eu apertar o F, ele vai parar de uma vez. Vou apertar agora. Parou, né? Porque eu zerei a velocidade. Então, apertei W, né? Fui apertando W, apertei S. Se eu apertar W uma vez só, ele vai começar a ter uma forcinha ali. Né? Se eu apertar duas vezes, ele vai começar a ficar mais rápido. Então, e se eu apertar o F, ele para. O S ele começa em outro sentido. Fazendo isso, eu tenho um objeto que ele tem um comportamento físico. Né? Isso é muito útil para fazer colisão. Né? Quando um objeto colide no outro, um jogo de corrida, o carro bate, capota, né?
ou você tem colisões de um personagem lutando contra o outro, né? O personagem toma algum golpe. Então, essa parte da física, gente, é extremamente importante, né? Entender isso aqui, tá bom? Então, uma coisa aqui legal... Ah, outra coisa também, né? Quando você aplica a própria gravidade, né? Agora eu vou explicar aquele código ali que eu coloquei aqui embaixo. Na verdade, se eu quiser simular uma força de atrito, né? O que é a força de atrito? É uma força, na verdade, existem outras formas de simular essa força de atrito, mas eu fiz esse código para ficar mais interessante de trabalhar esses conceitos. O que acontece? A força de atrito, ela é uma força que vai contrária ao movimento, não é isso? Então, eu vou descomentar aqui, daqui a pouco eu explico o código. Vou só rodar para vocês verem como é que ela funciona. Então aqui, ó, vou mandar rodar de novo. E aí eu vou mandar ele se movimentar com aquele update, ó. Liguei, ó. Ele não está indo mais infinitamente. Eu não estou apertando nada e ele começou a parar, sozinho, né? Então, como se eu tivesse dado um chute nesse objeto, ele começou rápido quando eu dei o chute, mas a força de atrito foi zerando, foi zerando o movimento dele. Então, ó, se eu mandar para o outro lado, agora eu vou apertar o S, ó. Lembra que eu não apertei o F, ó. Ele vai começar a parar devagarzinho, ó, começou a parar, né? E ele começa a parar bem devagar, uma hora ele vai parar para lá, ok? Então, o que acontece? Como é que funciona essa força de atrito que eu apliquei? Depende, né? E aí eu pus uma intensidade diferente, mas vamos lá. Ela funciona assim. Aqui tá pequeno, deixa eu copiar para o... Então, lembra que ela está no update, ou seja, eu posso apertar qualquer tecla aqui, que isso aqui vai rodar também, que o update é o quadro a quadro, né? O frame é frame do jogo. Então ele vai executar a qualquer momento que seu objeto estiver sendo rodado. Deixa eu colar isso aqui no PowerPoint aqui, que aí eu mostro para vocês. Ok, vou colar aqui. Ah, ele colocou formatação. Não sabia que fazia isso. Deixa eu deletar isso aqui. Então como é que funciona? O que é uma força de atrito? Na verdade, no nosso conceito aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho, é uma força contrária, né, ao movimento. Né? Então, é uma força contrária ao movimento. Então, por exemplo, se ele estiver movendo nesse sentido, a força de atrito vai ser uma força que vai mover para lá. Né? Então, vai pegar daqui, né, vai começar a atuar aqui nesse objeto daqui para cá. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu vejo se tem movimento, ou seja, se a velocidade ponto x é maior do que zero, a ponto y e a ponto z. Então, eu posso fazer isso no Unity. Peguei os componentes x, y e z. Ou seja, se x é maior que zero, ou y maior que zero, ou z maior que zero, significa que o meu objeto está se movimentando. Porque eu só tenho força de atrito quando o objeto está se movimentando. Se ele estiver se movimentando, olha que legal. Eu adiciono uma força, né? Só que essa força não tem que ser ao contrário do movimento. O que representa o movimento? O movimento do objeto é representado pela velocidade. Então eu pego, né, o corpo rígido do objeto, ponto a velocidade, ou seja, estou pegando a velocidade e multiplicando por menos 1f. Por que menos 1? Porque o menos é a velocidade, eu estou, né, fazendo a velocidade virar negativa. Só que eu multipliquei por 0,1 para não zerar de uma vez, senão o objeto ia parar e não ia movimentar mais. Ele ia parar de uma vez, né? Então, por 0,1 para ele movimentar pouco. Mas lembra quando você multiplica menos 1, você inverte, né? Por exemplo, se a velocidade for 10, vai passar a ser menos 1, né? Porque é 0,1. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a adicionar uma força ali que vai começar a parar o objeto, né, nessa intensidade. Então, devagar, ele vai parando o objeto se tiver movimento. Ah, Ângelo, e se a velocidade for negativa? Então, negativo com negativo vai dar positivo. Então, ele vai atuar na velocidade para o outro lado. Fazendo isso, ele vai funcionar, né, da forma aqui que eu mostrei para vocês. Ó, né? Se eu aplicar uma força, começa a ter uma força contrária ali. Ó, não estou apertando nada, ele já começou a dar uma paradinha ali. Né? Então, isso é bem interessante, né, de estudar, né? Porque com isso você consegue não só simular força de atrito, mas você trabalhar com a gravidade também, outros elementos, fazer o personagem pular e tudo mais, né? Então tá, pessoal, essa aula é mais isso mesmo, né? Espero que tenha ajudado essa videoaula. Vamos ver se esse modelo dá certo de aula. E
Bom, e aconselho, né, fortemente aconselhar vocês rodarem esses exemplos para poder ver de fato, né, na prática como é que funciona, ok? Então é isso. Daqui a pouco tem mais.